Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e hoje nós teremos um programa especial. Nesta terça-feira, hoje dia 19 de abril, nós vamos entrevistar a estudante de jornalismo, a jovem Franciele Souza. Ela que vai falar muito sobre essa fascinante profissão. Fique ligado que nós voltamos em 2 minutinhos. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos, casamentos, aniversários, books e publicidade profissional que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage Marco Antônio Fotografia ou ligue 99715-2208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10, e você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10, em 3 horários. Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e ainda uma reprise às 7h30 da manhã. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito legal aqui com quem gosta de entrevistar. Ela que é estudante de jornalismo, a nossa querida Franciele Souza. Saudações a você, Franciele. Saudações, Reginaldo. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e é muito bom ver que jovens como você se interessam por essa tão fascinante profissão, né? Francis, como surgiu a vontade de você ser jornalista? Olha, surgiu ainda no ensino fundamental com as redações, que tinha muitas redações que os professores passavam. Eu acabei me destacando, sabe, por gostar muito de escrever. E também nas apresentações de trabalho, que meus professores começaram a falar que eu tinha jeito, eu era muito comunicativa. E aquilo foi me dando uma vontade, eu fui pesquisando. E eu vi que o jornalismo era o que mais se aproximava do que eu queria mesmo. Eu sempre que gostei muito de falar, de expor a minha opinião, de mudar as coisas erradas, eu vi uma oportunidade no jornalismo.
O jornalista é sempre aquele que gosta de ter um terceiro olho, uma terceira conversa, nunca aceitar aquilo que vem pronto, né? Acho que isso é fundamental. Haja visto que hoje os grandes que se destacam ainda são os jornalistas opinativos, né? Porque eles estão mudando esse panorama, né? Esse negócio de padrão global, aquela coisa engessada, isso aí realmente não é mais. Acho que você não tem que apenas ler a notícia, você tem que interpretá-la, levar ao público. E aqui no Brasil surgiu em 1988, quando Boris Casoy foi contratado pelo Silvio Santos e fez o TJ Brasil. Foi o primeiro jornalista que realmente podia falar no Brasil, que estava passando já pela Constituição. Foi inclusive o ano de 88, foi a Constituição. Ele dava notícia, quando ele tinha que dar uma bronca, ele mudava a câmera e dava bronca mesmo e falava tudo aquilo que ele pensava. Depois foram surgindo aí a Sherazade, o Boixá e outros jornalistas que se destacaram. Então o jornalista opinativo é sempre bom, porque ele não aceita a coisa como vem do poder, né? Sempre há um questionamento, porque é claro que não existem duas verdades. No entanto, há aquelas duas fontes, você tem que pegar as duas fontes e levar o fato, né? Francis, existe uma jornalista que você admira? Olha, eu sempre procuro me espelhar em pessoas próximas a mim. Tem um jornalista que era daqui de Fernandópolis também, que é o Diego Hurtado. O Diego, ele começou assim como eu. Ele estudava em Votuporanga, aqui do lado, e ele começou a correr muito atrás. Foi em rádios, e depois foi pra TV, e depois ele foi lá pro Paraná, ele teve várias oportunidades, e ele se encontra como câmera da Band. Ele é assim espetacular, muito responsável, muito esforçado. E ele assim que eu tenho de próximo, que eu me espelho muito, mas grandes jornalistas, grandes nomes, além, é claro que ele é um grande nome, tem o Carlos Barcelos, que eu acho que foge um pouco desse padrão da Globo, porque ela é muito padronizada, ele consegue fugir, quebrar um pouco esse padrão, e também da Raquel Sherazade, que ela fala o que pensa, ela não tem papas na língua, e ela não fica presa à emissora, que os jornalistas têm muito medo de falar o que pensa, por causa do mercado de trabalho que é tão complicado e tão competitivo, e elas fogem disso e falam o que realmente pensa e expõe sua opinião para o público. Eu sou também fã do Jorge Cajuru, hein? Aquele é bom. Só que o Cajuru, infelizmente, o Aécio Neves cassou o mandato dele lá na Band, né? Em 2003, porque ele denunciou uma sujeira que o então governador de Minas estava fazendo lá nos estádios, e aí custou a cabeça dele, né? Quer dizer, é um sério problema, né? Infelizmente, há emissoras e emissoras. Por sinal, o caso da Bandeirantes, ela já cassou a cabeça do senhor Juarez Soares em 1993, por conta lá do pessoal da CBF, por uma denúncia que ele fez, e 10 anos depois do Jorge Cajuru, por conta do então governador de Minas Gerais, o senhor Aécio Neves, né? Quer dizer, que país é esse? Quer dizer, não se pode calar a voz da imprensa, sobretudo quando existem provas para isso, né? Mas infelizmente este é o Brasil, né? Este é o Brasil, e a imprensa aqui ser livre um pouco é balela, um pouco é conversa para boi dormir. Muita coisa tem que ser modificada ainda para que a imprensa seja realmente livre e seja o quarto poder. Bem, você gosta da redação ou você gosta mais da televisão? Como é que funciona? Inicialmente eu gostava muito de escrever, eu amo escrever ainda, mas ao começar o jornalismo eu tive a oportunidade de ter o contato com a TV, foi onde eu me apaixonei demais. A TV é encantadora e, nossa, eu sou completamente apaixonada pela TV e eu quero aprender o máximo de TV e assim, eu espero sempre estar nesse meio de comunicação. Eu acho que a TV é muito importante, mas para chegar até ela tem um longo caminho. E o rádio, eu ainda acredito que é a melhor escola para você fazer um bom jornalismo. O rádio realmente é uma grande escola, sobretudo o antigo rádio AM, né, que eu comecei há 26 anos fazendo rádio AM aqui no interior, aqui em Fernandópolis, e tive assim uma certa experiência. Depois eu fiz televisão lá no Triângulo Mineiro em 2002, depois eu voltei para cá, né, mesmo assim trabalhava lá, mas morava aqui, aquela loucura, entrei no magistério, aquele negócio todo. Então isso dá uma experiência muito grande, e o rádio, ele te ensina muita coisa. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava na Rádio Educadora em 1992, eu produzi um programa, vendia esse mesmo programa e naquele tempo as propagandas não eram no computador, gente, era num cartucho. Então eu fazia uma pergunta, por exemplo, para o Edner: ô Edner, como é que você começou a sua carreira, tal? Aí ele ia respondendo, eu já pegava a tripa das propagandas, que era, por exemplo, era 1, 2 e 3, eu tinha que selecionar
tal, e ele falando, daqui a pouco caía aquele barulhão no estúdio, aí ele ficava meio nervoso, falando, e como é que foi? Eu tinha que pegar o fio da meada e já bolando a outra pergunta aqui, e depois colocava no cartucho e soltava as propagandas. Era uma coisa extremamente artesanal, mas dá uma experiência para você. Tudo que você padece para aprender, te traz, junto com o padecimento, a experiência. Torna você uma pessoa muito mais ligada. E isso é muito bom. Eu acho que o jornalismo hoje, na minha opinião, ele está até um pouco engessado. Ele precisa sair um pouco dos padrões. O jornalista, ele não é uma peça da televisão. Ele é o ícone. Então, por exemplo, você pega aí um Boixá, uma Sherazade, o Casoy mesmo, com todas as opiniões deles adversas que tem, ele é um ícone. Por quê? Porque torna uma pessoa um comentarista. Tem também o Barbeiro, né, da Record News, que é muito bom. Enfim, o Rezende, também da TV Record, da Atena. Essas pessoas, elas são consideradas ícones por conta disso. E, como você disse, né, eu acho que várias pessoas aí têm que se espelhar e têm que ter boas referências. E a gente tem realmente referências aí na televisão, ainda na mídia, né? Bem, Francis, o caminho da TV, o computador estão muito próximos, esse negócio da mídia eletrônica, dessa inclusão digital. Hoje as pessoas ficam mais no celular do que em frente à televisão. Você acha que é uma proximidade desses dois veículos? Sim, e nós jornalistas temos que aproveitar esse meio de comunicação, porque como você acabou de falar, muitas pessoas ficam mais tempo nas redes sociais, com mais tempo no celular, no computador, então às vezes a TV perde um pouco esse tempo que as pessoas dedicavam a ver as notícias, tudo. Então, por ser muito rápido na internet, elas acabam optando por esse meio que é mais rápido. E a TV, o primeiro projeto que eu tive como experiência na TV foi vinculado justamente na internet, por ter um custo zero praticamente e ser mais fácil das pessoas terem acesso a esse material, porque a gente não precisava gastar com publicidade, não precisava gastar com nada. Então a gente produzia os vídeos, produzia o programa de TV e era vinculado no próprio YouTube e era divulgado nas redes sociais. Então tinha uma abrangência muito grande, tinha um público que era mais voltado para o jovem, mas tinha uma repercussão muito boa. As pessoas deixaram de serem anônimas por conta das redes sociais, que elas se tornam, se não uma celebridade, pelo menos uma pessoa muito conhecida. Há um amigo meu, Mark Neto, que neste momento está nos acompanhando lá no Meier, lá no Rio de Janeiro, está acompanhando essa entrevista neste momento. Ele fala, sempre eu te vejo lá, hein? E aí é uma pessoa muito bacana. A minha prima Sônia Taracil, que está me acompanhando lá em São Paulo, o Du, que está me acompanhando lá, aquele rapaz também, o Zé Amaral, que está acompanhando aonde? Em São Paulo, e tem também o policial, né, o Marcos Citon, o Du está acompanhando lá em Carapicuíba. Enfim, nós temos hoje uma força muito grande, porque a internet ela nos permite isso. Então, hoje, a televisão, ela não é mais aquele veículo limitado. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava nas emissoras de rádio aqui. Qual a potência de uma rádio? É 1000 watts? É 5000 watts? Então pega até determinado ponto. Lá na minha cidade não vai pegar. E não, hoje não. Basta você acessar, que você pega em tempo real. E hoje pelo YouTube também, a pessoa pode estar me acompanhando de madrugada. Enfim, se está lá no Japão, está me acompanhando também neste momento, né? Quem está me vendo meia-noite aqui no Brasil está me vendo meio-dia lá no Japão e por aí vai, né? República Tcheca. Até na República Tcheca nós fomos acompanhados outro dia, né? Aquela moça, a Helena esteve aqui, nós entrevistamos e o seu esposo foi o tradutor da entrevista, que eu não entendo nada, enfim, de inglês e muito menos de tcheco. Enfim, é uma coisa muito interessante. Hoje a internet ela não tem mais fronteiras, isso é muito importante e faz com que a nossa população hoje esteja cada vez mais interligadas, isso é fundamental. Agora, existe um programa de televisão que você considera legal, que você curte, qual que é? Eu adoro o Profissão Repórter. Eu me espelho muito, porque são jovens, assim como eu, que estão aprendendo a fazer o jornalismo. E como eu disse, o Caco, ele quebra esse padrão. Então é um novo jornalismo. Por mais que siga os conceitos antigos, os conceitos que devem ser mantidos, sim, do profissionalismo, mas também aprende a fazer um jornalismo mais humanizado, um jornalismo que você aprende a respeitar as pessoas, porque são muitas vezes em ocasiões de risco, onde as pessoas não estão numa condição de falar, e você tem que aprender, você tem que lidar com as pessoas. Então eu admiro muito esse programa, eu tento aprender ao máximo com tudo que eu vejo lá. É muito bacana, né? O Barcelos, até pela experiência que ele tem sempre nessa história de jornalismo investigativo, ele sempre teve um terceiro olho, uma terceira conversa. Hein?
A Liga também, bem citado, o Edner lembrou bem, a Liga da Band, que é um programa muito bom. São programas até meio parecidos, né? São até meio parecidos, assim, pelos temas que eles colocam. E você não é desse tempo, você é muito jovem, mas eu acompanhava um programa feito pelo Roberto Maia na extinta TV Manchete, que era o Documento Especial Televisão Verdade, que era um excelente programa. Eles iam até o fim naquele assunto. Eles faziam uma investigação muito aprofundada e um fato muito interessante, não havia a presença do repórter. Havia as perguntas em off e o cara só respondia e o apresentador ele fazia a narração. Era um programa excelente, Documento Especial, que foi da TV Manchete, depois ele foi para o SBT e terminou na Band. Durou acho que uns 20 anos aproximadamente. Foi um grande programa. Então esses programas da linha investigativa, como é o caso do Roberto Cabrini, também no SBT, são programas de grande, assim, abre muito a cabeça da população. É bom assistir esse tipo de atração porque faz com que as pessoas pensem mais. Eu me lembro muito bem, já na era TV, antes da internet, o pessoal falava, mas por que você vai pegar o Estadão, a Folha no domingo para ler? Eu falei, porque eu quero ver a opinião do jornalista. Naquele tempo não tinha internet, então eu sempre pegava os periódicos, né, as edições de domingo, tanto da Folha quanto do Estadão, por conta das reportagens especiais e para fazer um traço comparativo nesses dois, que eram os maiores, ainda os maiores jornais impressos do estado de São Paulo. Lá no Rio é o Globo e o JB, né? Enfim, e eu sempre fazia essas comparações para ver a opinião de um e a opinião de outro e tirar as minhas. Eu acho que isso é fundamental. O que você acha do jornalismo opinativo, Franciele? Eu acho que o jornalismo opinativo deve estar presente em todos os momentos. É claro que quando você trabalha num veículo, você tem que respeitar a margem daquele veículo. Só que a internet está aí também para isso e a gente tem que expor a nossa opinião, expor o que a gente pensa de alguma maneira. A gente não pode seguir um padrão e ser cego, ficar só naquilo. Porque hoje existem muitos lados das histórias, então a gente precisa saber todos os lados e aí sim formular uma opinião. Você não pode ler uma notícia e falar assim, é isso que eu penso e é isso que eu acredito. Você não pode só repetir informações, porque o que acontece muitas vezes hoje são informações repetidas. A gente não vê uma pessoa com uma opinião formada, a gente vê ela repetindo o que ela vê na mídia, vê ela repetindo o que os pais falam, o que ela vê na rua. Então você tem que aprender a ouvir os lados da história e saber formular a sua própria opinião. É claro que você pode também mudar de opinião muitas vezes, isso é importante, você construir uma opinião que pode estar em constante mudança. Tá certo, acho que isso é muito importante, né? Gostei muito dessa sua explanação. E hoje, né, até nós tivemos aí na semana passada, né, o período pró-impeachment, anti-impeachment, aquela coisa toda, e a gente viu a manifestação de alguns atores da TV Globo, atores de outras mídias, de outras emissoras de televisão, jornalistas, e cada um tem a sua opinião. O Paulo Henrique Amorim, ele tem a sua opinião formada, ele diz aquilo que ele pensa. A Glória Pires também disse o que pensava. Enfim, eles tinham essa maneira de se expressar e que até fugia dos padrões da emissora que eles trabalhavam, né? Porque a emissora ela tem uma certa tendência, não há um jornalismo 100% imparcial, e infelizmente isso é balela, né? Só que o que eu penso, na minha opinião, o jornalista ele tem que buscar sempre não as duas verdades, mas as duas fontes. Por exemplo, você pegou ali uma informação de que houve, sei lá, uma briga, na qual uma pessoa saiu muito ferida. Você primeiro pega a vítima e entrevista. Por que não depois entrevistar o agressor? Pegar os dois fatos e depois o telespectador é que vai tirar as suas conclusões. Claro que você emitir uma opinião também, sim, mas você não pode ser leviano nas suas opiniões, porque acaba repercutindo muito mal, as pessoas acabam sendo penalizadas por conta disso, como aconteceu com alguns jornalistas aí no decorrer, né, de toda a história. Para que vocês tenham uma ideia, né, eu já sou bem veterano, eu sou aí, quantos anos mais velho do que você? Eu tenho 48, você tem 28 anos, é isso? Quando ela nasceu eu tinha 28 anos. Eu sou do tempo da TV Tupi, da TV Bandeirantes, das emissoras de rádio, e eu pegava muitos comentários que poderiam causar problemas. Eu me lembro muito bem, até tem no YouTube uma entrevista que um jornalista fez com o coronel o Newton Cruz, né? Coronel Newton Cruz, e ele fala assim, então desliga essa porcaria, e depois ele desliga e ele obriga ele a pedir desculpa para ele. Hoje, graças a Deus, isso não é mais, uma coisa... mas a ditadura, vamos dizer assim, acabou.
Hoje, outro tipo de ditadura, né? Por exemplo, você pega o assassinato do Tim Lopes. É uma ditadura do narcotráfico, é uma ditadura ainda pior, né? Teve uma jornalista que foi agredida lá no Nordeste uma vez com um tapa no rosto por um vereador. Policial militar aposentado. Tentando intimidar jornalista. Ah, é? Você? Mas intimidar um homem desse tamanho só se for armado, né? Porque, caramba, olha o tamanho do Wesley, né? Não dá pra intimidar. Se for eu que sou pequenininho, a França que é pequenininha, vai lá, né, França? Porque nós somos pequenininhos. Agora, o Red intimidar... Não intimida, não. Não intimida, claro que não, nem deve. Eu acho assim que o jornalismo tem que ser livre, pessoal. Foi-se o tempo em que se colocava, sabe, censurava as pessoas. Hoje em dia a gente tem a imprensa livre sim para opinar, como eu sempre digo, né? Você pode opinar, você pode dar o direito de resposta à pessoa e muitas coisas podem ser mudadas. Eu me lembro muito bem, Francis, eu falo às vezes mais do que entrevistado, eu sou pior que o Jô Soares, enfim, e pior que o Gentili, mas enfim, um radialista já falecido, ele foi fazer uma denúncia sobre um banco que estava atrapalhando muito para os aposentados receberem lá. Os aposentados estavam sendo, segundo a reportagem, maltratados pelo banco. Quando essa reportagem foi ao ar, o gerente do banco foi lá na rádio para cortar a propaganda por conta disso. O diretor da rádio, de uma forma assim muito bonita, ele falou assim: quem fez? Foi fulano de tal? Foi, manda ele vir aqui. Aí ele falou: olha, os caras estão querendo cortar a verba publicitária por causa daquele comentário que você fez. Agora você sobe lá no estúdio e fala que eles vieram aqui para cortar a verba e por que eles vieram. Na hora os caras afinou e recuaram. Então isso é dar um apoio ao jornalista. Eu acho que isso é fundamental. Mostrar a verdade acima de tudo. Aquela história, porque o fulano é lucro, o jornalista é prejuízo. Não, o jornalista ele vai ter credibilidade se ele afirmar aquilo que ele diz de uma forma bem correta. Pode fazer o seu comentário, minha querida. Olha, e surgiu até então a questão da regularização das mídias, da comunicação do jornalismo. E em relação a isso também, porque o jornalista, ele tem que expressar o que ele pensa, tudo, só que ele já fica muito preso ao veículo que ele trabalha. Porque é claro, se ele trabalha numa revista, ele vai ter que seguir o padrão daquela revista. E muitas vezes ele não tem a liberdade de dar a sua opinião, de mostrar o que ele realmente pensa, porque ele tem que ficar engessado àquele veículo, aquele meio de comunicação. E essa regularização que apareceu, que foi um tema de discussão entre principalmente os profissionais da área de comunicação, é porque o jornalista, além de ter que passar o que ele escreve por esse filtro do veículo que ele trabalha, teria que passar por mais um filtro que seria esse órgão. Porque eles afirmam que todos os meios de comunicação precisam ter um órgão que regulamente o conteúdo que sai dele. Porque às vezes sai tanto conteúdo que o leitor não tem capacidade de assimilar o que é bom e o que não é. Então esse órgão seria para filtrar o que poderia ser dito pelos jornalistas, o que poderia ser escrito pelo jornalista. E esse órgão vai tirar bem mais a liberdade que nós aparentemente temos, mas é uma liberdade falsa. Porque é igual uma falsa democracia, uma democracia onde você é livre, mas você é obrigado a votar. E essa é a mesma liberdade que o jornalista tem. Então, esse órgão seria comandado por pessoas do governo que provavelmente não querem que uma informação que comprometa eles seja vazada, então eles vão vedando. Isso nada mais é do que a censura. Já eles falam que não é a censura, que é a proteção do leitor ou do espectador. Eu acho que filtrar não, acho que a informação não tem que ter limite, né? Desde que ela seja uma fonte segura, não tem que ter limite algum, né? Eu penso que é uma forma deles, do poder absoluto, querer calar a boca muitas vezes do jornalista. E eu discordo disso totalmente. Eu acho que tem que ter, sim, a liberdade para todo mundo falar aquilo que pensa, ok? Daqui a pouquinho nós vamos continuar o bate-papo aqui com a Franciele de Souza. Franciele Souza, nada de Souza, né? Franciele Souza, ela que é estudante de jornalismo. A gente está batendo um papo sobre essa fascinante profissão que é ser jornalista. Vamos para o Disque Paz, meu caro Wesley. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Pode ligar neste telefone que está aparecendo aí na sua tela, que é o 3462-3227, ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você.
Bem, hoje é dia de promoção na Casa de Carnes do Pardal, tem muita coisa boa lá na Casa de Carnes do Pardal, melhor não tem igual. Olha, tudo carnes inspecionadas, qualidade acima de tudo. Tu gosta daquele franguinho? Lá no Pardal tem. Tu gosta daquele filé mignon caprichado? Lá também tem. O duro é comprar o filé mignon, né? Mas lá no Pardal, olha, tu negocia lá que ele vai te vender um filé mignon da hora e com aquele preço super legal. E aquela linguiça cuiabana, né? A melhor cuiabana da cidade para aqueles churras do final de semana. Já sabem, amanhã já é véspera de feriado, final de semana vai estar mais prolongado, então tu vai aproveitar esta super promoção aí da Casa de Carnes do Pardal. Agora é hora de almoço, você pode ligar no telefone 3442-3141 ou ir lá na rua Pernambuco 3630. Casa de Carnes do Pardal, melhor não tem igual. Meu caro Edner, minha cara Francis, hoje é dia 19, hoje é dia da caridade. Olha, já pensou o que é uma caridade? O que é fazer o bem ao próximo? Você fazer o bem ao seu semelhante? Então pense nisso e pratique a caridade. Por que não? Isso é muito importante, né? Hoje também é Dia Nacional do Futebol, a paixão nacional. Quem é que não gosta de futebol, né? Todo mundo fica acompanhando aí os campeonatos brasileiros, aquela coisa toda, enfim, saber quem vai ser o campeão. Vai Corinthians, vai Palmeiras, vai Flamengo, vai Fluminense, enfim, vai os grandes clubes, seja ele de São Paulo, seja ele do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas curtem muito o futebol. E hoje também é Dia do Índio, embora muitas pessoas até se esqueceram disso, né? Os índios, os primeiros habitantes dessas terras aqui, enquanto eles viviam aqui, não tinha corrupção, não tinha congresso, não tinha nada. Eles sentiam vontade de comer, eles caçavam, eles pegavam a fruta do pé, enfim, eles pescavam. Aí chegou o homem branco, fez essa desgrameira toda que está no nosso país, né? Mas são coisas da vida. Mas enfim, os indígenas hoje estão tão assim afastados da nossa realidade que a gente quase nem se lembra deles. São tão pequenas as comunidades indígenas porque foram dizimadas pelos portugueses quando eles aqui chegaram, pelos espanhóis que fizeram também aquele azar na vida dos indígenas. E hoje nós contemporâneos aí pouco vemos as tribos, salve lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul e também lá no norte, lá no Pará, enfim, em algumas regiões brasileiras, mas bem espalhados. Que pena que o índio não tem mais o seu espaço quando ele seria o anfitrião da América, mas são coisas da vida, né? Nós voltamos daqui a pouquinho, hoje falando de jornalismo com a futura jornalista Franciele de Souza. Fique ligado que nós voltamos já. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista.
Agora com a novidade: gasolina original premium, com autoquitanagem, que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos, casamentos, aniversários, bugs e publicidade profissional, que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage, Marco Antônio Fotografia, ou ligue 99715-2208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Bem, pessoal, nós vamos continuando aqui o nosso bate-papo, hoje falando com a nossa querida amiga, a Franciele Souza, ela que tem 20 anos e ela é estudante de jornalismo aqui na FEF. Você está no segundo ano, é isso? Terceiro semestre, né? Isso, eu estou no segundo ano de jornalismo, no terceiro semestre do curso. Tem duração de 3 anos e meio, só que agora já teve um reajuste que passou para 4 anos também. Ah, tá. Então vai haver um semestre a mais, né? Eu não sabia, na época era 3 anos e meio quando eu fiz, né? Eu era o tiozinho no meio dos jovens, né? Eu era o mais velho, o tio Naldo, né? Que eles brincavam muito comigo, mas enfim, vamos dar sequência aqui. Você acha que, já falamos sobre as redes sociais? Não. Você acha que as redes sociais, de certa forma, desbancaram o poderio absoluto da TV? Porque, olha só, antigamente, no caso, foi feito até algum tempo atrás, um trabalho sobre Getúlio Vargas, já 1900 e bolinha, e o Carlos Lacerda, que se fosse a era da TV, o Lacerda ganharia do Vargas, e aconteceu o contrário, nas eleições de 1950. Depois, já fazendo a comparação hoje pós-redes sociais, que o Aécio ganharia da Dilma as eleições passadas se houvesse só era TV e não era internet. Então, você pensa, as redes sociais, de certa forma, elas desbancaram aquele poderio absoluto da televisão, mesmo porque hoje há um questionamento a mais em cima de um fato colocado, por exemplo, por uma emissora grande, como é o caso da Globo. Com certeza, porque a TV, ela dá a opinião da emissora, então a TV não é nada imparcial, ela é totalmente, tem um lado que ela defende, de certa maneira meio assim, por trás dos panos, mas ela sempre fica com um lado que ela defende sim. E a TV sempre punha muito a opinião dela, e as pessoas viam aquilo como absoluto, elas não questionavam. Então o que elas viam na TV era a verdade absoluta e pronto. Agora as pessoas conseguem ver vários pontos de vista, conseguem ver outros lados da história. E nas redes sociais, por exemplo, elas conseguem escrever o que pensam e várias pessoas opinar também. Então tem essa liberdade. Eu acho que isso sim é a democracia e a liberdade de expressão. E não algo que é imposto por uma emissora ou por alguém. Então as redes sociais veio para quebrar um pouco isso que as TVs impunham de certa maneira, bem debaixo dos panos, bem tranquilo, assim, da maneira delas, para ninguém perceber, mas eles impunham sim. E as redes sociais veio para quebrar um pouco isso. E é isso que você falou, com as redes sociais, muitas coisas já mudaram, a sociedade é outra. Então a opinião, a cabeça das pessoas agora é outra, é muito mais aberta. Eu posso citar um caso da eleição do Collor em 1989. O Jornal Nacional fez aquela famosa edição, né, que todo mundo comentou no outro dia, porque o debate entre o Collor e o Lula, isso aí o próprio Boni falou, tá no YouTube para quem quiser ver. Ele falou assim: nós preparamos o Collor, colocamos ele despenteado, colocamos ele sem um gel no cabelo, para que ele se associasse à imagem do povão que o Lula tinha. E ele tinha ali vários papéis que ele falava que eram provas contra o Lula. E eu que acompanhei o debate, começou acho que 9 horas da noite, naquela época eu tinha 21 anos, e terminou 00:40, eu vi que cadê as provas que o Collor falou que tinha contra o Lula? Não apareceu. E na edição do dia seguinte do Jornal Nacional, que é o jornal mais visto naquele tempo, ainda hoje é um telejornal muito visto, colocou-se os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Falei, caramba, o Lula já perdeu essa. E não deu outra. Naquele tempo não havia redes sociais, não havia questionamento, não havia uma série de coisas. Então o Collor ganhou aquela parada e deu no que deu, né? A situação foi essa.
Isso por conta que o próprio Boni, anos depois, acabou confessando isso. Então você vê que há uma tendência, sim, muito além do Cidadão Kane, que faz a TV Globo ser esse poderio. Ela é a segunda maior emissora do mundo, gente. Ela só perde para a ABC norte-americana. Então ela tem uma força muito grande. Porém, hoje as redes sociais quebrou um pouco essa situação, ainda bem, né? Bem, entrevistar, você já teve várias experiências, né? Você pode falar de algumas experiências que você teve? Olha, a primeira experiência foi justamente dentro da faculdade, num projeto que chamava FEF na TV, que a professora Patrícia Guilhermati desenvolveu. Então foi muito bacana esse projeto, porque a gente teve os princípios da entrevista. Então a gente começou a ter esse contato com a câmera, com o microfone, e foi ali o primeiro contato com o entrevistado, com a entrevista. Depois, em outra TV, também assim, do interior da cidade, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura da exposição de Fernandópolis, que é uma grande festa e foi um prazer, que eu tive contatos com vários cantores e foi muito importante, acrescentou muito para mim. E além de alguns eventos aqui na cidade também, onde eu tive contato com muitas pessoas boas, muitas pessoas que ajudavam a cidade. E nossa, foi incrível. Além da parte esportiva, eu também tive a oportunidade de fazer a cobertura de alguns jogos do FBC. E isso acrescentou demais, porque até então eu não sabia nada de futebol. E foi ali que eu comecei a aprender algumas coisas de futebol e eu gostei bastante dessa parte também. Bom, agora como todo repórter eu vou te fazer uma pergunta. Como você está se sentindo sendo entrevistada hoje? Ai, nada bem. Tá, é mesmo? Você deixou de ser pedra para ser vidraça hoje, né? Porque assim, eu tenho como teoria que o jornalista deve aparecer ou quando ele faz uma coisa muito errada ou quando ele faz uma coisa muito boa. Então o jornalista não tem que ser o foco. O jornalista tem que dar o foco na notícia, no entrevistado. E para mim inverter isso é bastante complicado. Bom, e falando nisso, né, França, a gente vai falar agora sobre os grandes deslizes dos repórteres. Até a gente estava falando aqui em off, né, quando ocorre, por exemplo, vamos citar um exemplo. Uma mãe estava dormindo, amamentando uma criança, ela cometeu o deslize de colocar a criança na beirada da cama. A mãe adormece, a criança cai, morre, é uma recém-nascida, e aí o repórter vai chegar na mãe e perguntar: o que você está sentindo neste momento? É um absurdo. Quer dizer, para começo de conversa, o que você vai perguntar para uma mãe dessa diante de uma tragédia como essa? Então, é os grandes deslizes dos repórteres, né? No YouTube diversos, né? Que os jornalistas do interior todo fazem. E eu tenho certeza que no seu curso, alguns professores citam esse tipo de situação, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma mesma pergunta. Por exemplo, a pior coisa para um repórter é ouvir do entrevistado. Como eu já te disse na pergunta anterior, isso mata qualquer repórter, né? Então eu queria que você falasse a respeito disso. Realmente, assim, é um absurdo. Às vezes os jornalistas, eles lidam com pessoas, então eles têm que saber lidar com pessoas. Você também é profissional, mas você tem seu lado humano, então você tem que se perguntar até que ponto vale uma notícia. É claro que você tem que fazer o seu trabalho, só que você também tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Como você disse da mãe que perdeu um filho, o que essa mãe tem pra falar? Todos já estão sentindo a dor dela, então assim, ter muito cuidado, sabe, no que vai perguntar. Não ser, às vezes, assim, prepotente nas perguntas, porque o que você está sentindo? Gente, a dor de uma mãe perder um filho, como que ela vai explicar essa dor? Não tem como explicar. E também, nesse caso, do jornalista ter a sua ética, porque até que ponto vale a notícia? Porque às vezes você faz coisas antiéticas, anti seus princípios, para conseguir uma fonte exclusiva, para conseguir uma informação, às vezes que não vale a pena. Tem até um filme que é Abutre, que o meu professor comentou isso na faculdade, que é uma pessoa que ela queria o poder, que ela queria a fama, que ela queria ser reconhecida, ela queria dinheiro. Era isso que importava. Então, ela não tinha princípios. Se uma pessoa ia morrer, se uma pessoa ia se machucar, não importava. Importava que ela ia cobrir aquele fato. Então, se uma pessoa estava caindo de uma ponte, ela não ia ajudar aquela pessoa. Ela ia esperar a pessoa cair para noticiar aquilo em primeira mão. Então é basicamente isso, sabe? Até que ponto que vale? Eu acho que a gente tem que ser ser humano acima de tudo. E tem que se colocar no lugar da pessoa sempre, sempre.
Bem, o poderio da imprensa sobre a opinião das pessoas. Muitas vezes a opinião de um jornalista tem um peso muito legal na sociedade. Eu, por exemplo, acompanho todas as manhãs o comentário do Boixá no Band News. Eu acho muito legal, porque até então eu concordo com as coisas que ele diz. Mas muitas vezes a opinião do jornalista pode alterar assim, a cabeça das pessoas. Você não concorda comigo? Concordo, também tem assim 3 fatores. A notícia ou faz você refletir, ou faz você continuar com aquela opinião, ou faz você mudar de opinião. E é basicamente isso. Só que também com as redes sociais, com vários canais que hoje a gente tem acesso, é justamente isso que você falou. Às vezes eu posso fechar minha cabeça muitas vezes para aquilo que eu penso, e outra pessoa começa a discordar e troca de canal. Eu acho interessante você conseguir assistir várias coisas, várias informações, para você pensar, nossa, mas será que ele também não tem razão? Ou se não, questionar ainda mais, não, ele está equivocado. Mas nunca fechar sempre a mente para uma só coisa. Porque existem muitas informações e a gente precisa saber um pouco de cada para conseguir construir o que a gente vai pensar e aí sim ter uma personalidade legal, sabe? Conseguir expressar sua opinião realmente para as pessoas. Então, assim, mesmo que você não goste daquela informação, daquela opinião que aquela pessoa está te falando, procura ouvir. Ouvir não mata ninguém. E um bom jornalista tem que saber ouvir acima de tudo. Antes de falar, tem que saber ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então ouvimos mais e falemos menos. Olha, é difícil manter a imparcialidade, Francis? Eu acho que a imparcialidade não existe, ainda mais para jornalista, porque se a gente for analisar, eu tenho experiências, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha personalidade. E é claro, assim, que eu não vou falar minha opinião assim de cara, um artigo que eu não posso expressar minha opinião. Mas ao redigir aquele artigo, eu já estou colocando minhas características, o modo de falar, a linguagem, por mais que eu siga o padrão do veículo que eu trabalho, eu tenho que seguir um padrão, porque eu sou obrigado muitas vezes a seguir esse padrão. Então eu falo assim, por mais que você não dê a sua opinião de cara, sutilmente você dá a sua opinião assim, bem que discreto, mas você dá. E o jornalista, ele tem que dar a sua opinião sim, mas ele também tem que saber se portar em algumas ocasiões, ele tem que ser muito flexível. Ok, foi um prazer falar com você, minha querida Franciele Souza. Você, hein? Ela vai estar agora acompanhando as nossas edições durante toda a nossa programação aqui do Canal 10 e estará com a gente, né, em algumas edições aqui do nosso informativo Canal 10, sempre batendo aquele papo. Eu queria que você desse as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer muito por essa oportunidade, por esse convite, e foi muito bacana inverter os papéis. É bacana a gente se colocar no lugar do entrevistado, até pra gente ver como que ele se sente. Porque na frente de uma câmera é difícil às vezes você conversar algo que é natural. Ainda mais pra jornalista que está acostumado, mas jornalista sair da sua área de conforto, que é o entrevistador, para passar como entrevistado, é legal ter essa experiência. Então eu agradeço muito, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso, seja bem-vinda aqui sempre no nosso Canal 10, que está de portas abertas para você. Bem, pessoal, agora nós vamos ficar com aquele programa que tem ajudado famílias do mundo inteiro, é o Assunto de Família com a Isabel, e nós voltamos amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com você, Isabel.